Estamos aqui comentando questões da comunidade do nosso canal sobre a Lei 8.142 de 1990, tema bastante recorrente aí nas provas. Vamos então para a nossa primeira questão, uma questão da UERJ, para o cargo de técnico de enfermagem super atual de 2019. A questão diz: a Lei nº 8.142 de 1990 dispõe sobre as... Então, nós temos aqui, logo de cara no enunciado da questão, a cobrança do conhecimento do candidato sobre o que trata a Lei 8.142. Qual é o objetivo desta lei, de que ela dispõe, beleza? Vamos analisar as alternativas. A alternativa A diz que a Lei 8.142 de 90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e o funcionamento dos serviços. A alternativa B diz que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e sobre a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. A alternativa C diz que a Lei 8.142 de 90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. E a alternativa D diz que a Lei 8.142 de 90 vai dispor sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e também sobre a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do SUS. Antes de nós respondermos esta questão, vamos ver como o pessoal respondeu aí na comunidade do nosso canal. Nós vemos aí que 17% das pessoas consideraram a alternativa A como gabarito, 3% consideraram a alternativa B, a maioria das pessoas, 70%, consideram a alternativa C como gabarito da questão e apenas 10% consideraram a alternativa D como gabarito desta questão. Nós vamos aqui revisar esta informação que nós temos inclusive aqui no nosso canal, videoaulas completas sobre a Lei 8.142 de 1990. Se você ainda não assistiu essas videoaulas, corre lá para assistir, que são totalmente gratuitas e estão muito bem elaboradas aí. Com certeza você vai gabaritar qualquer questão sobre o tema após assisti-las. Vamos ver então, a Lei 8.142 de 1990, pessoal, conforme nós vemos lá nas nossas videoaulas, mas nós vamos aqui revisar, ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, como vai ocorrer a participação popular, ou seja, da comunidade, da população em geral, dos usuários do SUS na própria gestão do Sistema Único de Saúde. Mas também a lei dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Então, a Lei 8.142 de 90, além de falar da participação da comunidade na gestão do SUS, ela também vai tratar das transferências entre as diferentes esferas de governo, de gestão, ou seja, entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, em relação aos recursos financeiros, a todas as verbas que são utilizadas na área da saúde. Beleza? Então, nós temos aqui sobre as disposições da Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Então, com base nisso, nós vemos aí que o gabarito da questão é a alternativa C, que diz que a participação da comunidade na gestão do SUS e também sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Logo, a maioria das pessoas que responderam essa questão gabaritaram, acertaram e estão aí de parabéns, porque realmente este é o gabarito da questão. Na alternativa A, nós vimos aí uma mistura, né, em relação à participação da comunidade na gestão do SUS, que até aí está correto, mas quando fala sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e funcionamento dos serviços, aí nós já estamos falando da Lei 8.080 de 1990, que no caso é a Lei Orgânica da Saúde, portanto não se aplica a Lei 8.142. Na alternativa B, nós também vemos aí uma mesma confusão em relação à Lei Orgânica da Saúde com a Lei da Participação Popular no SUS. E na alternativa D, nós vemos aí uma mistura da Lei 8.142 em relação à participação da comunidade na gestão do SUS com a
lei, né, com a diretriz relacionada à Política Nacional de Atenção Básica, que também não tem nada a ver aí com a Lei 8.142, beleza? Então, gabarito da questão aí, alternativa C. Temos mais questões aqui relacionadas à Lei 8.142 para comentarmos. Uma outra questão também da UERJ, para o mesmo cargo de técnico de enfermagem, que diz o seguinte: em 1990, a Lei 8.142 possibilitou a interação da sociedade civil com o governo de modo a promover um novo desenho institucional em que os usuários passaram a se reconhecer como partícipes do processo de decisão de políticas públicas de saúde. Como resultado desse marco legal, foram criados conselhos e conferências de saúde. Em relação aos conselhos de saúde, sua periodicidade e seu processo participativo, é correto afirmar, respectivamente, que tem caráter permanente e é constituído por órgãos colegiados, tem caráter episódico, é deliberativo, consultivo e executivo, tem caráter periódico, está circunscrito ao consultivo e executivo, ou tem caráter ordinário e é convocado pelo Poder Legislativo e por órgãos colegiados. Então, aqui nós temos uma questão que fala sobre os espaços de participação popular no SUS que foram apresentados pela Lei 8.142. Em relação a esses espaços, nós vamos ter a criação dos conselhos de saúde e também das conferências de saúde. Porém, a questão está cobrando apenas o conhecimento em relação aos conselhos de saúde e não em relação às conferências, beleza? Então, aqui o candidato precisa saber a diferença em relação ao conselho e às conferências de saúde para conseguir responder aí essa questão. Nós vemos aí que 67% das pessoas que responderam na comunidade do canal consideraram a alternativa A como gabarito. E 9% consideraram a alternativa B, 15% a alternativa C e 9% a alternativa D. Nós vamos também aqui revisar brevemente as características dos conselhos e das conferências de saúde para nós realmente conseguirmos aí responder essa questão aproveitando para fazer a revisão do conteúdo. Então, nós vemos lá na nossa aula completa, mas nós vamos aqui revisar que o Sistema Único de Saúde conta em cada esfera de governo com as seguintes instâncias colegiadas, que são a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Mas nós vamos ver que existem diferenças em relação ao modo de funcionamento dessas instâncias colegiadas. A Conferência de Saúde vai se reunir a cada 4 anos, então ela não tem uma periodicidade frequente de reuniões. As reuniões ocorrem no intervalo de 4 anos. E nas conferências de saúde nós temos a representação de vários segmentos sociais e elas são realizadas para avaliar a situação de saúde e também para propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. E as conferências de saúde, elas são convocadas pelo Poder Executivo ou também de forma extraordinária pela própria comissão da Conferência de Saúde ou pelo Conselho de Saúde. Quando a gente fala de Conselho de Saúde, principalmente em relação aos conselhos municipais, né? É muito comum você ouvir falar Conferência de Saúde no município de Ribeirão Preto. Vou falar da minha cidade, né? Todas as cidades, né? A maioria dos municípios realizam essas conferências a cada 4 anos. E essas conferências são organizadas, convocadas geralmente pelos conselhos municipais de saúde ou às vezes pelo próprio Poder Executivo, tá? E em relação ao Conselho de Saúde, nós já temos um funcionamento com caráter permanente e deliberativo, ou seja, não é igual às conferências que acontecem a cada 4 anos. O Conselho de Saúde se reúne constantemente, permanentemente, beleza? E é deliberativo, delibera sobre várias temáticas. Então, o funcionamento do Conselho de Saúde ele é decidido localmente. Na maioria das vezes, nos municípios, os conselhos se reúnem mensalmente, pelo menos uma vez por mês, mas isso é definido localmente. E ele também é um órgão colegiado. O Conselho de Saúde ele vai ser composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e também usuários. E ele vai atuar na formulação de estratégias
e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive em relação aos aspectos econômicos e financeiros. Então, os conselhos de saúde, eles têm um papel mais de fiscalização em relação à execução da política de saúde, por exemplo, na instância municipal, quando a gente fala de um conselho municipal de saúde, tá? E as decisões do conselho de saúde sempre vão ser homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. Então, um chefe legalmente instituído, por exemplo, no âmbito municipal, é que vai fazer a homologação das decisões do Conselho de Saúde, que na maioria das vezes aí nós estamos falando, por exemplo, do prefeito, né, de uma determinada cidade. Voltando então à nossa questão, nós vimos que o Conselho de Saúde tem caráter permanente, ele acontece frequentemente, beleza? Então nós vemos aí que na alternativa A nós temos dizendo que ele é um órgão permanente, né, que tem caráter permanente. Na alternativa B, nós vimos que inicia dizendo que o Conselho de Saúde tem caráter episódico, nada a ver, né? A alternativa C também diz que tem caráter periódico e a alternativa D tem caráter ordinário. Então, só por eliminação, você já logo de cara percebe que o gabarito é a alternativa A, que o Conselho de Saúde tem caráter permanente e é constituído por órgãos colegiados, porque nós temos aí dentro do Conselho de Saúde representantes de várias esferas, inclusive dos usuários do serviço de saúde. Portanto, a maioria das pessoas que responderam aí, os 67%, gabaritaram essa questão e estão de parabéns. Mas nós temos aí um percentual de pessoas que erraram e por isso precisam revisar este conteúdo, beleza? Se você ainda não participa da comunidade do nosso canal, é só entrar aqui no nosso canal, acessar a comunidade, que lá você tem acesso a simulado online com questões reais de concurso público, atualizadíssimas e que são posteriormente comentadas aqui com a resolução delas através da revisão dos conteúdos. Um abraço e até a nossa próxima videoaula.